Fala pessoal, vamos prosseguir com o nosso curso de regime próprio de previdência social. Já passamos aí pelo conteúdo onde tratamos sobre os beneficiários do regime próprio, o que é o regime próprio, a quem se aplica o regime próprio, a quem não se aplica. Vimos esta parte introdutória e agora nós entraremos no custeio do regime próprio de previdência social. Vem comigo, vamos analisar as disposições constitucionais e as demais disposições também infraconstitucionais. Vamos lá à tela. Olha só. Custeio. Muito bem, falaremos do custeio do regime próprio de previdência social. Vamos a ela. Quem dispõe sobre financiamento do regime próprio? A Constituição Federal no artigo 40. E o que a Constituição Federal fala no artigo 40 sobre o financiamento do regime próprio? O que é financiamento? É a entrada de recursos. Como é que o dinheiro entra para o regime próprio para que ele tenha dinheiro para pagar os benefícios, as aposentadorias e a pensão por morte? Para pagar benefícios tem que ter dinheiro. Como é que esse dinheiro entra? Vamos ver agora quem financia. Como é que o dinheiro entra para os cofres do regime próprio? O regime próprio de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, vocês sabem, né? Servidores titulares de cargos efetivos, ele terá caráter contributivo, ou seja, tem que haver contribuição para ele, e solidário. O que significa isso, solidário? Significa que quem contribui não o faz apenas para si, mas para toda a coletividade. Diferente do regime de capitalização, onde ocorre no regime de previdência complementar. Você capitaliza os recursos seus para você. Você vai capitalizando o seu dinheiro, no futuro ele vai gerar benefícios, ok? Até permitir um resgate, portabilidade, mas veja, isso é no regime de previdência complementar. Aqui no regime próprio de previdência, não é regime de capitalização. Você não vai pondo dinheiro apenas para o seu benefício. Você vai pondo dinheiro para o benefício, né, dos beneficiários. Todos os beneficiários serão, aí, de uma certa forma, amparados pelos recursos que todos lá colocam. Regime solidário é isso. Todos contribuem, mas não contribuem para si. Contribuem para quem do regime precisar. Ok? Caráter contributivo, ou seja, não é gratuito, tem que contribuir. E solidário, quem contribui faz para todos que precisam. Vamos lá. Quem contribui? Vamos lá, isso é muito importante. Primeiro, o respectivo ente federativo. Então, eu vou colocar aqui 1. 2, quem que contribui? Os servidores ativos. Coloca aqui 2. E 3, aposentados. E vamos chamar aqui de 4, vai, pensionistas. Normalmente é aposentados e pensionistas o terceiro, mas vamos chamar aqui, para deixar ainda mais detalhado, pensionistas. E eu já explico para vocês cada um desses. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Olha só. Muito bem. Quem financia o regime próprio? Primeiro, o respectivo ente federativo. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles colocam recursos deles em relação aos seus servidores ocupantes de cargo efetivo. União, Estado, DF e município que tenha regime próprio em relação aos seus servidores ocupantes de cargo efetivo, o próprio ente federativo coloca uma parte lá. Depois a gente vê que parte é essa. Além disso, servidores ativos, ou seja, além da contribuição do ente contratante, tem a contribuição aqui também do servidor público ocupante de cargo efetivo, que também vai contribuir. Esse servidor ativo, ele trabalha, recebe a remuneração e contribui. Também irá contribuir os aposentados e os pensionistas. Olha só, no regime geral de previdência, não tem contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões. No regime geral, não. Mas aqui no regime próprio que nós estamos estudando, aposentado e pensionista, sim, podem pagar contribuição previdenciária, né? Podem contribuir sobre os seus proventos de aposentadorias e pensões. Não disse que irão contribuir, eu disse que podem contribuir. Por quê? Porque nós vamos ver que, em regra, eles só contribuem sobre a parcela da aposentadoria e pensão
que supere o teto do regime geral. Pois é, aqui no regime próprio, até o teto do regime geral eles não pagam, em regra. Nós vamos ver que há uma situação em que eles pagam até sobre valores menores, mas em regra, aposentado e pensionista contribui para o regime sobre os valores que superem o teto do regime geral. Vamos detalhar isso para vocês com todas as informações e exemplos. Mas eu quero que vocês saibam neste momento o quê? Que o regime próprio de previdência ele é de caráter contributivo, ou seja, não é gratuito, tem que contribuir, e é de caráter solidário. Quem contribui não o faz para si, o faz para toda a sociedade. Nesses dois aspectos, é igual ao regime geral. Regime geral e regime próprio de previdência, ambos são de caráter contributivo e ambos são solidários, certo? Ambos dependem de contribuição e ambos a contribuição não é apenas para quem o fez, mas para toda a coletividade. Pois bem, mas agora, aqui no regime próprio de previdência que estamos estudando, nós temos, primeiro, contribuição do ente federativo, segundo, também contribuição do servidor ativo, terceiro, contribuição do aposentado sobre aposentadorias e quarto, sobre o provento também da pensão por morte, no caso dos pensionistas. Então, há incidência de contribuição, sim, sobre remuneração do ativo, sobre proventos de aposentadorias, proventos das pensões, além da contribuição do próprio ente federativo. Nós vamos estudar todas essas contribuições adiante para você ver quanto será esta contribuição de cada um mencionado aqui. Vamos seguir. Olha só. Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Falando também sobre contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social. Tá aqui. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, as contribuições para o custeio do regime próprio de previdência são instituídos por meio de lei. Não precisa de lei complementar, é uma lei que pode instituir as contribuições aí da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, esta lei, né, é que instituirá as contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, que são cobradas de quem? Vocês já sabem, né? Além das contribuições do ente federativo, mas essas contribuições instituídas por lei serão cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. E agora vem um detalhe. E essas contribuições dos ativos, dos aposentados e dos pensionistas poderão, veja, é uma possibilidade e não uma determinação, poderão ter alíquotas progressivas. Não precisa ser uma alíquota única para todas as faixas de remuneração. Pode remunerações maiores ter faixas de contribuição maiores. E remunerações ou proventos menores de aposentadoria e pensão ter faixas menores aí, né, de contribuição, alíquota da contribuição. Não precisa ser uma única contribuição para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha 50 mil. Não. Podemos ter aí faixas diferentes. E eu mostrarei todas elas para vocês ainda hoje. Vamos seguir. Então, elas poderão ter alíquotas progressivas, que é não ser uma alíquota única, mas uma alíquota que vai aumentando ou diminuindo conforme a remuneração do segurado ali, do servidor é maior ou menor. Pois bem, de acordo com o quê? Essa progressividade depende de quê? Depende da base de contribuição do servidor ativo ou dos proventos das aposentadorias e pensões. Perfeito? Então, pode ser, né, nós vamos estudar daqui a pouquinho qual é o valor dessa contribuição, qual é o percentual, quais são as faixas, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, a própria Constituição diz, olha, a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios devem instituir mediante lei a contribuição que ela vai cobrar dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Perfeito? Sequência, com base, né, podendo as alíquotas dessas contribuições, que vai aplicar sobre servidores ativos, aposentados e pensionistas, a alíquota, ou seja, o percentual, né, de incidência, ela poderá ser progressiva, ou seja, não tem que ser uma alíquota única para todos. Pode ser uma alíquota que aumenta ou diminui conforme a remuneração ou o provento da aposentadoria e pensão aumenta ou diminui, né? Quanto maior a remuneração do servidor, pode ter alíquota maior. Quanto menor a remuneração do servidor, pode ter alíquota menor. E a mesma coisa
com os proventos de aposentadorias e pensões. Pode ter alíquota maior quanto maior o valor, alíquota menor quanto menor o valor. Isto é a progressividade aqui mencionada. Tranquilo? Feita esta rápida introdução sobre o custeio, sobre o financiamento dos regimes próprios de previdência, no próximo tópico nós vamos começar tratando da primeira das contribuições, que são as contribuições dos servidores ativos. Falaremos dela no próximo tópico. Até já!